Olá, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Estamos aqui testando para verificar o som, o áudio, o foco, está tudo certinho. Bom dia, seja muito bem-vinda, Sônia, Cleonice. Vão me dando, por favor, um retorno sobre o áudio, o foco. Deixa eu já convidar o Alê e a Tânia, que eu já vi que eles entraram. E a gente já resolve. Bom dia a todos. Mais um Evangelho Dominical da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, graças a Deus. Olá, como é bom ter jovem na live, né? É rapidinho. Bom dia! Bom dia! Que bom ser chamado de jovem ainda. Vocês são jovenzinhos. Eu falo que é muito bom, porque daí são tudo rapidinho, eu não preciso ficar aqui no perrengue. E aí, vocês estão me ouvindo bem, Alê, Tânia? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Estou esperando o pessoal chegar. Bom dia para quem está conosco. Mais um Evangelho Dominical, graças a Deus. Saudades da Tânia aqui falando com a gente, da Alê. Que bom que vocês estão Saudade conosco. maravilhosa! Muito bom estar Que bom. aqui. Bom dia, Lê! Começando essa dupla aí de evangelho. Pois Isso é. mesmo. Bom dia, Pessoal, Tânia. Muito eu bom vou mesmo. começar com os recadinhos, enquanto o pessoal está Ok. chegando, para aquecer um pouquinho. Bom, primeiramente, para quem está chegando agora, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Hoje o nosso Evangelho Dominical vai ser com os queridíssimos Alexandre Cavalotti, Tânia Sagioro, que vão falar sobre o Evangelho, mas antes de passar a palavra para eles, eu quero dar os recados da manhã. Primeiro, lembrando vocês do curso da doutrina espírita, ainda é possível vocês se inscreverem para quem tem interesse. É que agora tem um prazo até o dia 25 de junho, porque senão perde muita coisa, né, Tânia, que é a monitora do terceiro, né, Tânia? Então, senão fica Terceiro muito ano. difícil para poder acompanhar, e aí está o convite até o dia 25 de junho. Aqueles que tiverem interesse, por favor, é só me chamar através do WhatsApp da Fraterna. A área espiritual, nós estamos fazendo entrevista para quem tem interesse em fazer tratamento, seja ele de cunho espiritual ou de saúde. Nós estamos fazendo as entrevistas remotas, então, não, como a Fraterna ainda não está funcionando presencialmente, vocês podem entrar em contato também pelo WhatsApp para que a gente possa fazer esse meio de campo. O nosso WhatsApp, para quem não sabe, é o 36448610. Por favor, não liguem, porque o telefone da Fraterna não tem ninguém na secretaria neste momento, então só funciona pelo WhatsApp mesmo. Uma novidade, muitas pessoas vão ficar bem felizes aí com a notícia, a partir do segundo domingo do mês de julho, ou seja, a partir do dia 11/7, nós vamos começar com as nossas atividades na modalidade presencial e com transmissão através do Instagram, mas é somente aos domingos, por enquanto. Às quartas-feiras, nós faremos remoto em formato de live, tá? A entrada para quem quiser ir no Evangelho Dominical a partir do dia 11 de julho vai ser limitada em 25 pessoas, portanto, aqueles que quiserem participar da modalidade presencial, é só entrar em contato com o WhatsApp e fazer a sua reserva. Por que até 25 pessoas? Nós estamos seguindo os protocolos sanitários, os cuidados. Ai, Di, mas eu já fui vacinada, eu recebi as 2 doses. Não é bem assim, né? Nós temos que ter a empatia, tem muitas pessoas que ainda não foram vacinadas, então a gente tem que ter todo o cuidado, e mesmo sendo vacinado, a gente sabe que a gente contrai o vírus, como uma gripe, por exemplo, vai ser mais fraquinho, mas mesmo assim a gente tem que tomar todos os cuidados necessários. Muita gente está me perguntando pelo WhatsApp sobre a live que foi falada com o Gustavo Alves,
sobre mitos e verdades sobre a Covid-19. Então, lá no canal do YouTube da Fraterna, que é a Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, está a live lá com o Dr. Gustavo. Ele foi muito didático, ele soube explanar muito bem, embora o tempo foi curto, mas ele soube explanar muito bem sobre a Covid. Ele é um cientista renomadíssimo, então ele falou numa linguagem bem acessível. Quem quiser, está lá no nosso canal do YouTube. Hoje, o nosso Evangelho Dominical é com Alexandre Cavalotti e Tânia Saggioro. Eles vão abordar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E, portanto, hoje eles vão falar a fé, mãe da esperança e da caridade. Então, passo a palavra para vocês. Agradeço muitíssimo por vocês estarem conosco hoje e que Deus abençoe o nosso Evangelho Dominical. Quem que começa hoje falando? Eu que vou começar hoje. Então começa com uma prece, por favor, tá bom? Tá bom. Então, obrigado, Elodie. Então, todos que puderem mentalizar aí o nosso Mestre Maior, Jesus, nosso Pai, nosso Criador, ou você que está passando pelo perfil da Fraterna, ainda não tem tanta intimidade, pense naquilo que você acredita, pense na nossa força maior, nosso Pai Criador, e vamos agradecer este domingo. Vamos agradecer esse começo de dia. Vamos agradecer essa oportunidade de estarmos nos encontrando. Um encontro de almas, um encontro ali de pensamentos, mesmo que fisicamente distantes, estamos aí de forma em pensamentos, em energia, conectados, né? Todos conectados. Vamos agradecer pela nossa saúde. Tem sido um grande bem, uma grande bênção que temos. E todos os dias temos de agradecer a nossa saúde, o nosso alimento de cada dia, as oportunidades que temos. E vamos falar um pouco dessas oportunidades hoje. Oportunidades de termos fé, oportunidades de acreditar. E todos os dias somos banhados de oportunidades e bênçãos para poder acreditar. Muito obrigado, que possamos ser esclarecidos pelos amigos da espiritualidade nos entendimentos do Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigado aí a quem pode estar presente, né? Só um lembrete rápido. Foi a Edi que me ensinou a mexer nessas lives, viu? Ela fala que a gente é novinho, ela que me ensinou a mexer em tudo isso aqui. A veia não é fraca não, Ale. É isso aí. Quando a gente fazia live que era Facebook, Instagram, tudo junto, ela que me ensinou a fazer isso. Não aprendi ainda, mas tudo bem. Então a gente vai falar aqui do capítulo 19, né? A fé que transporta montanhas. E a gente vai falar do item aqui já nas instruções dos Espíritos, né? Fé, mãe da esperança e da caridade. Tá? Ditado por José, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1862. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor, porque, se não tivermos fé, que esperamos? Não é a fé que nos dá o amor? Pois, se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis? Por conseguinte, que amor? A fé, divina inspiração de Deus,
desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável, pois, se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construístes sobre ela? Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuem e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras que produzem frio e indiferença. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, portanto, a verdadeira fé, na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segue os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai, sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. Então, aqui a leitura desse item do capítulo 19. Tânia, eu vou fazer alguns comentários e você, por favor, fique à vontade para fazer qualquer tipo de comentário, complemento, tá bom? Acho que é a primeira vez que eu faço live em dupla. Eu sempre fiz live sozinho. Então... eu sempre fiz sozinho. Então, nunca tive essa interatividade. Para mim é novidade também. Então, esse item muito importante, na verdade, esse capítulo, né, muito importante no Evangelho, né, a fé que transporta montanhas. E foi falado algumas vezes aqui no texto, né, sobre os incrédulos, sobre... E quando a gente fala de fé, né, as primeiras coisas que vêm à mente, os próprios exemplos e sempre nas frases, são coisas grandiosas. Né? Então, a fé que move montanhas, né? E o que pensamos hoje no nosso planeta, né? Mais grandioso que uma montanha. Né? Então, é uma analogia que nos serve para trazer essa ideia de grandeza. E exatamente, eu penso que essa analogia serve para a gente realmente ter que acreditar. Né? Se fosse algo que pudesse ser feito simplesmente sem fé, né? não teria necessidade de ter a fé para conseguir aquele feito. Né? Então, realmente, para mover uma montanha de lugar, precisa ter fé. Assim como para fazer outras coisas grandiosas, é preciso ter fé. E a fé, como colocado aqui no Evangelho, é a mãe de outras virtudes que levam aos céus. Né? Então, quando pensamos em todas as coisas boas que nos levam àquilo que acreditamos, que nos levam àquilo que nos é, entre aspas, prometido por todas as religiões que sejam, né? Isso vem precedido pela fé. Porque temos que acreditar naquilo. Não fazemos nada por fazer, nada pela inércia. Né? Nada porque alguém está nos empurrando. Quando fazemos algo sem fé, essa ação não tem força, essa ação não tem continuidade. Essa ação não persevera, essa ação não se continua. Então, se pensamos, por exemplo, em fazer o bem,
né, e fazemos de bom coração, é porque temos fé. Se fazemos caridade, é porque temos fé e acreditamos que isso é bom. Acreditamos que estamos fazendo o melhor para alguém. Se fazemos essa caridade para alguém próximo, alguém da nossa família, é porque acreditamos realmente. Então, a fé passa por essa crença, a fé passa por esse acreditar, a fé passa por essa questão de não duvidar. E muitas vezes duvidamos, né? E por que duvidamos tanto, então, né? É porque a nossa fé é fraca, né? Por isso que duvidamos, né? Quanto mais forte for a nossa fé, menos vamos duvidar. Mas aqui na Terra, nós sempre vamos duvidar, porque o estágio evolutivo que estamos, ainda somos suscetíveis a isso, né? As dificuldades, as vicissitudes ainda nos impactam muito. E quando adquirimos uma doença, quando um parente adquire uma doença, enfrenta aí um desafio, as doenças elas vêm muito para isso e elas são grandes exemplos, né, de situações para perseverar, para mantermos a fé, né? E é muito bonito quando vemos alguém que enfrenta uma doença não perder a fé, né? Não deixar de acreditar, não deixar de colocar Deus, nosso Criador, sobre essas coisas, né? Tudo que vivemos aqui nessa vida é passageiro, né? E não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então, quando passamos por situações de dificuldade, é porque foi permitido. E essas situações vão nos trazer desafios, né, para manter a fé. Então, se praticamos caridade, se temos metas, se temos sonhos, desejos, é porque temos fé. Então, essas coisas não acontecem sem fé, né? Ninguém tem metas, sonhos, realizações sem fé. Então, quando a gente fala de fé, não é simplesmente no âmbito religioso, né? Ela entra no âmbito de tudo aquilo que vai te trazer as coisas que você deseja, que vai te trazer as coisas boas. E ela vem amarrada à fé, não tem como. E o Evangelho colocou aqui 3 itens importantes que formam essa trindade, que é a fé, a esperança e a caridade. Então, não tem como ter esperança sem ter fé. Não tem como ter caridade sem ter fé. Sem acreditar que aquilo é bom, né? Tem pessoas que não acreditam em Deus, mas praticam a caridade de forma pura, porque acreditam que aquilo é o melhor. Isso é fé. Então, a fé está em acreditar, não necessariamente com a religião atrelada. E nos momentos de dificuldade da vida, a gente não pode deixar a fé nos abandonar, né? Eu sempre quando fui monitor aí na Fraterna, eu sempre dizia aos alunos de que é muito importante sempre manter uma das atividades na casa espírita. Então, às vezes, tem pessoas que vão 2, 3, 4 vezes na semana no centro espírita, e aí depois, com um momento de dificuldade, tem de diminuir 1, 2 dias, 3 dias, mas eu sempre dizia que é importante manter pelo menos um dia, né? E por quê? Para não deixar a fé fraquejar.
né? Para não se afastar daquilo que acreditamos que é bom. Porque a nossa fé é frágil, né? E quando nos afastamos ali de pessoas com o mesmo tipo de pensamento, nos afastamos de um local que nos traz essas energias, estamos mais suscetíveis aí a fraquejar a nossa fé, né? E temos de ter fontes de renovação dessa fé, né? As nossas fontes de renovação da nossa fé, elas são muito importantes. E isso vai de encontro com o outro item que o Evangelho coloca aqui, que é a fé contagiosa. A fé verdadeira, ela é contagiosa, ela tem o poder de passar para as outras pessoas. Isso quando somos sinceros, né? Quando falamos com o coração. Tudo aquilo que é dito com o coração tem mais força, né? Se olharmos aí, a gente não precisa buscar muito longe, mas podemos ver isso em todos os âmbitos da nossa vida. Aquilo que é feito com o coração perdura, né? Aquilo que vai no profundo, aquilo que vai na alma, perdura. Então, seja no âmbito da música, seja no âmbito das artes, seja no âmbito da literatura, aquilo que é feito com alma e coração, perdura no tempo. Aquilo que é raso, que é frágil, que é superficial, pode até contagiar bastante gente, mas não perdura no tempo, porque é frágil. E não contagiou realmente. Não levou as pessoas pelo coração. Não levou aqueles que, inclusive, como colocado no Evangelho, não tinham necessariamente interesse sobre aquilo. Então, quando vemos uma obra de arte feita com alma, com fé, ela vai contagiar até aqueles que não são especialistas naquele tema. Quando vemos uma música feita com coração, ela vai contagiar até aqueles que não são especialistas, que não são músicos. E quando falamos, né, sobre fazer o bem, quando falamos sobre ter fé, quando falamos sobre acreditar, se realmente falamos com o coração, a gente vai tocar aqueles que estão desacreditados, aqueles que não estão com fé. E isso o Evangelho coloca como também uma tarefa, né, para aqueles que são espíritas, como uma tarefa para aqueles que são cristãos, que é levar esse amor, que é levar essa crença, que é levar essa fé àqueles que não acreditam também. Porque como que essa fé vai contagiar as pessoas? Sendo uma fé raciocinada, sendo uma fé forte, sendo uma fé com estruturas inabaláveis, como colocado aqui no Evangelho. Eu ouvi recentemente pessoas dizendo: eu acredito nessa religião porque eu acredito. Essa religião não me tem provas. Essa é uma fé frágil. Na primeira situação em que houver dúvida, essa fé se quebra. E o Espiritismo, ele traz uma bênção que às vezes outras religiões não trazem, mas isso na verdade, torna até mais difícil para os espíritas, né? Porque a quem mais for dado, mais será cobrado. Nos traz mais opções de uma fé concreta. Nos traz mais opções de explicações, né? Traz mais caminhos para aqueles que são mais céticos. E muitas vezes vemos espíritas que não têm
isso concretizado dentro de si. Que não tem essa fé forte, né? Que não acreditam. Tem religiões que impõem essa fé por medo, e o Espiritismo traz a possibilidade de trazer essa fé com amor, né? Tem para quem olha o lado do medo também, não quero ir para o umbral, não quero sofrer, não quero pagar pelo que tenho que pagar nas outras vidas. Tem gente que também, assim, se a pessoa for racional, né, ela vai ser a mais caridosa possível, porque ela vai entender as leis de ação e reação. Mas, infelizmente, não conseguimos ser racional o tempo todo. Somos muito coração. E por sermos muito coração, a gente tem realmente que acreditar que fazer o bem é a coisa certa. A gente tem realmente que acreditar que lutar pelo bem é a coisa certa. A gente tem que acreditar que a vida vale sobre a morte. A gente tem que acreditar que o bem vale sobre o mal. Que a luz vale sobre as trevas. E a gente tem que acreditar que o nosso planeta se encaminha para essa direção. Seja pelas centenas, milhares de mensagens psicografadas que vêm nesse sentido. Pelas dezenas, centenas de livros que nos dizem isso. E mesmo assim tem gente dizendo que cada vez tem mais gentes ruins no planeta. Tem mais pessoas más. E na verdade não. Cada vez mais temos pessoas despertas que retiraram o véu da cegueira. E aí nos concedida a oportunidade de termos aí um desafio da fé, de acreditarmos em nós, de acreditarmos no nosso planeta. Tem gente que não tem filhos porque acreditam que o planeta não é um bom lugar para eles. E eu diria o contrário. Se você tem a oportunidade, tenha muitos filhos. Povoe esse planeta com pessoas boas. Dê uma boa educação, dê amor. Crie pessoas que vão semear. Né? Seja uma pessoa que semeie o bem. E quando estamos rodeados de pessoas que semeiam o bem, quando somos pessoas que semeiam o bem, que pensam o bem, que não pensam mal, quando possamos fazer isso, nós temos a possibilidade de semear de todas as formas. Né? Dei o exemplo de filhos, mas nós podemos semear o bem de muitas formas. E o importante é, quando semearmos o bem, que façamos com essa fé inabalável, que possamos contagiar as pessoas, que isso possa ser multiplicado. Que essa não seja uma semente fraca, frágil. E assim, teremos aí os olhos de ver como o despertar do planeta está acontecendo. De uma forma muito rápida. Até para nós, que somos imediatistas, queremos tudo nessa mesma vida, está acontecendo numa velocidade alucinante. Se olharmos 50 anos para trás, se olharmos 100 anos para trás, tudo era muito diferente. Muito diferente. Eu recebi Tânia, já para finalizar, eu não quero tomar o seu tempo. De jeito nenhum. Eu recebi uma imagem essa semana no Instagram de que até o começo do século, acho que 19, meados do século 19, um homem que quisesse se separar da sua mulher, ele levava a mulher na praça de cabresto e podia vendê-la para quem desse o maior lance. E eu acho que não tem hoje quem não ache isso um absurdo. Né? De coração. E eu estou falando aí de 200 anos.
Há 200 anos atrás, escravizavam as pessoas ainda, né? Algo que perdurou aí centenas e centenas de anos. A velocidade que estamos girando essa roda da mudança é muito alta. E estamos aptos a essa mudança. A gente tem, às vezes, demoramos semanas, meses, às vezes anos, para nos questionarmos se as nossas ações são as corretas. Mas sempre que fazemos esses questionamentos, estamos no caminho certo. Sempre que fazemos questionamentos sobre as nossas atitudes, estamos no caminho certo. E ao nos questionarmos, vamos encontrar essa fé raciocinada, essa fé que é inabalável. Porque construiremos um novo edifício. E às vezes precisaremos destruir o antigo para construir o novo, maior e mais forte. Então essa era a mensagem que eu tinha para trazer sobre a fé, aí mãe da esperança e da caridade. Que com fé a gente tem esperança de que tudo vai melhorar. Vivemos momentos aí um pouco nebulosos e sombrios, mas que com fé não tem como negar que virá a luz. Tânia, fica à vontade aí para agora seguir com a mensagem. Bali, obrigada. Uma das primeiras coisas que eu queria, né, falar para vocês é que quando eu soube desse tema, né, até comentei isso com a Lei, esperança, fé e caridade. No momento em que a gente está vivendo, eu falei, uau, que responsabilidade falar sobre esse tema tão atual e tão necessário nos dias de hoje. E para começar falando sobre ele, eu quero ler uma mensagem psicografada por Chico Xavier, do Espírito Meimei. Tá eco aí para você, Ale? Não, tá um pouquinho de chiado às vezes, mas não tá eco não. Eu acho que deve ser meu fone, então. Então eu vou tirar o fone para ver se melhora. Uma coisa aí? Tá Melhorou. ótimo. Ficou bom. Melhorou? Então, essa mensagem, ela é do livro Cartas do Coração e ela se chama Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo a fé por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Tudo passa, Tá travando, mas né, o que Ale? vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. E quando eu encontrei essa mensagem, eu falei, uau! Porque, como o próprio Alê falou, a nossa fé, ela vacila muito.
E como que a gente consegue, né, fortalecer a nossa fé, apesar de tudo que acontece, apesar de tudo que a gente está vivendo, apesar desse momento de provas tão grandes, de transição planetária que a gente está vivendo, como fortalecer a nossa fé? E a fé, se a gente for pensar, ela tem muito a ver com a qualidade do relacionamento que a gente tem com Deus. E aí a gente pode pensar, mas como que está a qualidade do relacionamento com Deus? Tá com eco, né? O pessoal tá falando. Eu vou pôr o fone de novo para ver se melhora, tá bom? Vocês me dão um retorno, Por um acaso tem algum outro celular aí próximo assistindo com a live ligada ou não, Tânia? Não, na minha casa não, infelizmente. Não, é um eco. Vou pôr o fone, ó. Vou pôr o fone, vamos ver se melhora. Tá melhor agora? Estão conseguindo me ouvir melhor? Ficou melhor. Vai falando, qualquer coisa a gente avisa. Para mim, tá ok, Tânia. Tá, obrigada, Lê. Estão dizendo que talvez o Alê pudesse colocar o fone para ver se... Mas não tem nada a ver, Fernanda. Já fiz vários testes, mas pode colocar o seu fone, Alê, para ver se resolve. Ah, tá bom. Acho que é uma boa ideia. Vamos ver se melhora. Eu tenho aqui vários assistentes, viu, que ficam aqui me ajudando. Graças a Deus. São maravilhosos, eles aqui. Olha, 40 pessoas hoje no Evangelho, hein, gente? Olha que maravilha. Pronto, coloquei o fone. Então, isso também faz parte da fé, né, gente? A gente ter fé de que vai dar certo, de que a internet vai colaborar, de que a gente está aprendendo cada vez mais, né? Então, voltando, né? A fé, ela tem muito a ver com a qualidade do nosso relacionamento com Deus, né? Como que anda o nosso relacionamento com Deus? Será que a gente está alimentando? Porque todo relacionamento precisa ser alimentado. Todo relacionamento precisa ser nutrido. E, às vezes, a gente fica tão óbvio, né? Que Deus é nosso Pai, que Deus... Mas e aí? Mesmo Ele sendo nosso Pai, como está o nosso relacionamento com Deus? Qual que é a qualidade? Né? Porque a nossa fé e até o nosso próprio relacionamento com Deus, às vezes ele é ambíguo, às vezes ele é contraditório. Porque se a gente partir do princípio, né, daquilo que traz no Livro dos Espíritos, Deus, bondade, misericórdia, onipresente, onipotente, tudo de bom, né? Mas e aí? A gente, mesmo sabendo de tudo isso, a gente não consegue prever o que Deus vai fazer. A gente não consegue saber com antecedência, se preparar para aquelas coisas que acontecem na nossa vida e que nos surpreendem, como que a gente está vivendo agora, a pandemia que a gente está vivendo. Você falou nisso, aí... Tânia, eu pensei até que você falou a qualidade do relacionamento, né? Eu pensei nas orações. Exatamente. Né? Como que como que é a nossa oração, né? Eu faço só um Pai Nosso, ou faço todo dia o mesmo tipo de oração, eu peço... Ou durmo no meio, né, Ale? Durmo no meio. Durmo no meio da oração. Eu lembro quando eu era criança que eu rezava antes de deitar na cama, porque se eu deitasse na cama eu dormia. É a única solução para não dormir no meio é fazer a prece sem cadinhos. Eu fazia antes de deitar. Mas eu acho que um ponto aí você se sente confortável de conversar abertamente, né, na oração? Né? Mas tudo isso é treino. Tudo isso é treino. É intimidade, prática, né? Tudo que você falou, criar intimidade. Faz parte de alimentar esse relacionamento. E alimentando, porque é uma construção. Da mesma maneira que a nossa fé, ela precisa ser fortalecida, precisa ser construída, esse relacionamento com Deus também. E muitas vezes a gente não concorda com aquilo que acontece na nossa vida. E talvez essa seja o desafio da nossa fé. É realmente confiar, é realmente entregar para Deus, mesmo muitas vezes não concordando. Eu acho que esse que é o aspecto do desafio.
E para saber como que anda, né? Se a gente pudesse medir a nossa fé, eu acho que a questão é exatamente essa da entrega. Quanto que a gente consegue realmente entregar, né? O quanto que a gente fala de coração, se a gente estiver fazendo um Pai Nosso, né? Que seja feita a vossa vontade. Porque só com entrega que a gente consegue falar isso conscientemente, né? Entregar para Deus. Sabendo que, como o Ale mesmo falou, nenhuma folha de árvore acontece sem a permissão de Deus. E eu consigo entregar a minha vida, mesmo sem ter controle do que vai acontecer, tendo confiança, além de acreditar em Deus, mas tendo confiança de que Deus é bom, de que Deus está olhando por nós, de que, mesmo que a gente enxergue uma bagunça, que tem uma organização por trás de tudo isso, que tem um porquê, que mesmo que eu ainda, pela minha inferioridade ainda, caminhando para a evolução, que eu ainda não consiga entender muita coisa, que Deus está por cada um de nós, que Deus está olhando por todos nós, dentro daquilo que muitas vezes eu não consigo entender. Então isso que é a fé, né? Entregar. E entregar e perceber que tudo aquilo que acontece na nossa vida é a manifestação de Deus. É a manifestação de Deus. Nós somos a manifestação de Deus e nós fazemos parte da manifestação de Deus, né? Com tudo que acontece. E se a gente for pensar nessa outra frase que o Ale colocou, né? A respeito da fé do tamanho de um grão de mostarda que move uma montanha. Hoje nós estamos vivendo um desafio tremendo. Então, qual é a importância da gente fortalecer a nossa fé? Fortalecer mesmo, entregar, confiar, estar com Deus. Se a fé que tem o poder de mover as montanhas, se a fé que tem o poder de curar, né, como Jesus mesmo falava, a tua fé que te curou, foi a tua fé que te curou. Para remover todos esses desafios, né? Só que também o que Jesus também falou, né, que a fé sem obras, ela é morta. E aí é que muitas vezes é que entra a nossa parte. Entra a nossa parte. E vem também da fé eu entregar para Deus aquilo que cabe a Deus, confiar, crer, fortalecer meu relacionamento com Deus, ter a esperança de que Deus olha por mim, que só o melhor acontece na minha vida, mas também fazer a minha parte. Né? Ter fé em mim, ter fé na minha ação, na minha capacidade de realização. E é aí também que entra, a partir dessa convicção de que eu entrego para Deus o que é dele, faço a minha parte, que muitas vezes entra também a esperança. De esperar também que Deus faz a parte dele no tempo certo. Deus faz a parte dele no tempo certo, então também tem que ter esperança de ter essa aceitação do tempo de Deus. E exatamente por isso que esse momento que a gente vive hoje, de tudo muito instantâneo, de tudo muito rápido, informação instantânea, tudo imediato, todas essas mudanças muito aceleradas, às vezes a gente esquece que tem o tempo de Deus e que nem sempre o tempo de Deus é o mesmo tempo que o nosso. Mas tá tudo bem. Ele tá lá. Jesus tá lá, no leme da terra. E ele sabe mais do que a gente. E dentro de tudo isso, se a gente pensa nessa parte que cabe a nós de fazer, dentro de todo esse processo, entra também a caridade. Porque todos nós somos instrumentos de Deus. Todos nós somos instrumentos de Deus. Isso é um fato. Todos nós somos. Mas eu posso optar por ser um instrumento consciente de Deus. Isso é diferente. Porque ser instrumento de Deus, todo mundo é. Fazendo o melhor que pode dentro do seu nível de evolução. Agora, ser instrumento consciente de Deus é participar ativamente. É ter essa fé ativa.
E muitas vezes as obras dessa fé, além da minha demonstração, assim como o Ale falou, além de eu contagiar outras pessoas através da minha fé, de eu dar o meu testemunho de fé, eu também contribuir ativamente com a melhora na vida de outras pessoas. Então, a caridade, ela nos torna instrumentos ativos de Deus, instrumentos ativos do bem. E essas três virtudes, esperança, caridade e fé. Se a gente fortalecer a nossa fé, conseguir olhar para o futuro com os olhos de quem espera o melhor, tendo isso, esse conceito como sendo a esperança, né? Olhar para o futuro e esperar que alguma coisa de bom, alguma coisa de melhor vai acontecer. O quanto a gente tem, né? Então, o que me fez, né, refletir a respeito dessas três virtudes, né? Primeiro, como eu já falei, como anda a minha fé? Como está a qualidade do meu relacionamento com Deus? O quanto eu estou entregando, confiando a minha vida, fazendo a minha parte, entregando a parte de Deus ao que cabe a Deus. Em segundo, a esperança, o quanto eu tenho realmente olhado para o futuro e tendo um olhar bondoso, generoso, virtuoso em relação ao que o futuro nos espera. E a caridade, o quanto eu tenho feito. Caridade tem tantas maneiras de fazer a caridade. Às vezes ouvir alguém é caridade. Às vezes ligar para alguém é caridade. Às vezes um sorriso é caridade. Além das maneiras tradicionais de caridade que a gente já está habituado, que são muito necessárias, principalmente hoje, com tantas pessoas sofrendo privações por conta da situação econômica e social, que se agravou ainda mais pela pandemia que a gente está vivendo. Então, o quanto eu tenho feito de caridade, dado o meu melhor para as outras pessoas, sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Sendo um instrumento ativo de Deus na construção daquilo que eu quero. Porque se eu quero um mundo melhor para mim mesmo, para os meus filhos, para as pessoas que me rodeiam, para a sociedade, para a terra, o quanto eu estou sendo essa mudança, o quanto eu estou sendo esse instrumento consciente de Deus na vida de todas as pessoas que me cercam. Então, sempre que eu participo do Evangelho e de toda a minha participação na doutrina espírita, eu sou a pessoa que mais aprende. Eu olho, reflito, pesquiso, fico imersa lá naquele tema. E pensando nessas três virtudes, eu percebo o seguinte, que sair da situação que a gente está vivendo, a gente vai sair, mais cedo ou mais tarde. A gente vai sair, isso é fato. Cada dia a gente se aproxima para uma melhora. Mas a questão é, como que a gente vai sair dessa situação? Como a gente vai sair dessa situação? Porque algumas pessoas podem sair muito melhores, outras pessoas podem sair muito piores. E se a gente conseguir alimentar dentro de nós a fé, a esperança e a caridade, talvez esse seja o segredo para que a gente saia dessa situação melhor do que o que a gente entrou. Porque as crises, elas vão acontecer. Essa não é a primeira. Essa não é a primeira que a gente vive. E também não vai ser a última. Mas como a gente vai sair dela? E a doutrina espírita, nesse sentido, ela é muito consoladora, né? De pensar que tudo tem o seu porquê. Que a vida, ela não termina com a morte do corpo físico. E que por trás de tudo isso tem um grande propósito. Então, é isso. Quanto mais a gente fortalecer a nossa fé, melhor a gente vai sair dessa situação. Esse foi o meu maior aprendizado com o esse que você evangelho. falou é bacana, né, Tânia? De um lado, quando uma pessoa faz a não tô caridade... te ouvindo. Não tá me ouvindo?
Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sou só eu que não tô ouvindo Eu a estou Lê, ouvindo, gente? Ale, estou ouvindo. Tá me ouvindo, Tânia? Tânia? Não, eu não tô te ouvindo. Alguém aí pode avisar a gente se vocês estão ouvindo o Alê? Só eu que não tô ouvindo ninguém? Eu não tô ouvindo ninguém. Edith, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, ouço o Ale, só agora o retorno aí da Tânia, que parece que ficou interrompido, mas estamos ouvindo. Deixa eu ver o pessoal aqui no Insta. Vocês estão ouvindo? Eu não tô ouvindo ninguém, gente. Então foi alguma Estamos coisa que ouvindo, aconteceu o aqui no pessoal. meu. Então toca É, aí, Alê. Toca aí que eu vou mexer aqui, ver se eu consigo ouvir. Tá, eu ia complementar que quando a gente faz a caridade, né, de um lado sempre está a caridade, do outro lado surge a esperança. Então, quando um lado pratica a caridade, do outro lado é alimentada a esperança e a fé. Então, esse elo, essa balança, né, ela está sempre ligada. E isso não é à toa. Isso não é à toa. A criação é maravilhosa. E quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais entendemos sobre a criação, mais entendemos sobre as leis do universo, as leis de ação e reação. E essas leis são maravilhosas, que proporcionam isso. Enquanto, e o que a Tânia falou, de nos fazer instrumentos. Então, você proporcionar que um filho ajude o outro filho, né? Então, quando alguém faz uma oração pedindo ajuda, né, a melhor forma de Deus ajudar é colocando um outro filho no caminho dessa pessoa, né? Então, proporcionar que um irmão ajude o outro. Essa é a melhor forma de Deus intervir, porque ele ensina a ambos os lados. Terminei meu comentário, Tânia. Ale, eu não estou te ouvindo. Já tentei, já tirei o fone, já pus de novo. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, gente. Mas Nem com a pode fé eu tô tocar. conseguindo ouvir vocês. mas se ela não Então, eu está queria pedir pro. ouvindo. Eu encerraria, né? Vocês querem que eu encerre? Posso encerrar, então? Posso encerrar? Então, vamos fechando os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus nosso Pai, Jesus nosso mestre e amigo, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente nessa casa fraterna maravilhosa que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho, com tanta alegria e com tantos bons ensinamentos. Que Jesus possa tocar nossos corações para fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa esperança, permitir que sejamos instrumentos ativos de Deus na criação do bem e da luz, que fortaleça a nossa confiança em tudo o que está acontecendo, fortaleça a nossa confiança de que só o melhor acontece na nossa vida para a nossa evolução e fortaleça a nossa confiança em um futuro melhor, a nossa esperança num futuro melhor. Que a gente consiga colocar em prática todos os ensinamentos que a luz da doutrina espírita nos traz a cada momento e que abençoe esse domingo maravilhoso, que abençoe a nossa semana, que abençoe a nós, nossos familiares e a todo o planeta Terra, com muito amor. Em nome de Jesus, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Alexandre, Tânia, muito obrigada pela manhã de hoje. O Evangelho Dominical foi uma bênção, um tema tão complexo nesse momento pelo qual tantas pessoas estão passando por sofrimento, por parentes acamados, mas a gente não pode perder a fé, não é mesmo? Então, que Deus abençoe, que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos um excelente domingo. Aqueles que estão nos assistindo, muito obrigada aí por estarem conosco e que Deus abençoe a todos nós, graças a Deus. Um beijo para todos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Tchau. excelente domingo. Beijos, tchau, tchau. Tchau, tchau.